Terror e desespero. Noite trágica em Manaus. No maior incêndio já registrado no estado, 600 casas são consumidas pelo fogo no bairro de Educandos. O fogo teria começado com a explosão de uma panela de pressão. Centenas de pessoas, homens, mulheres e crianças desabrigadas foram levadas para igrejas e Vila Olímpica. Voluntários se mobilizam para arrecadar doações para vítimas. Amazonas tem redução de 34,86% no número de novos casos de HIV. STF julgará em 10 de abril validade de prisão após condenação em segunda instância. Engenho decide porte de drogas para consumo, se é crime ou não. CNJ deve discutir nesta terça proposta que regulamenta auxílio moradia. ONU condena violações aos direitos humanos na Coreia do Norte. Xi Jinping diz que ninguém pode ditar o caminho da China ao celebrar 40 anos de reformas. Bandido é morto por passageiro ao anunciar assalto em micro-ônibus na Djalma Batista. É o Jornal da Manhã que começa agora, 5h48. Previsão do tempo. Parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas. É assim que amanhece o tempo em Manaus. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia diz que a temperatura máxima hoje esbarra nos 32 graus. A previsão do Climatempo assusta. Diz que é de 90% a probabilidade de chover até 45 milímetros com temperatura máxima de 30 graus. 24 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 89% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É terça-feira, 18 de dezembro. 352 dias do ano. Faltam 13 para terminar 2018. Dia dos Santos Rufo e Zósimo e o dia de Nossa Senhora do Ó. Comemoramos ainda o dia do mergulhador e o dia do museólogo. O Rio Negro subiu mais 16 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 21 metros e 29 centímetros. Foram normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes durante toda a madrugada. Registros da história. 1737. Morre o construtor de instrumentos de corda Antônio Stradivarius. 1865, morte do maestro Francisco Manuel da Silva, autor da música do hino nacional brasileiro. 1890, nasce o engenheiro eletrônico e inventor Edwin Armstrong, pioneiro do rádio e inventor da FM. Em 18 de dezembro de 1947, nasceu um dos maiores gênios do cinema, junto com Coppola e George Lucas. Steven Spielberg reinventou o cinema na década de 70. Tubarão e ET, entre outros, estão entre as maiores bilheterias de toda a história. O primeiro Oscar veio com A Lista de Schindler em 1993. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A Rádio Difusora cobriu durante toda a noite passada, início da madrugada, que aproximadamente 600 casas foram atingidas no incêndio do bairro de Educandos na noite de ontem. A informação foi repassada pela Defesa Civil do município. O fogo começou em uma área com dezenas de casas de madeira entre as ruas Inácio Guimarães e Nova por volta das 20 horas e se propagou para residências de alvenaria. A quantidade de veículos estacionados nas vias, o vento constante e a interrupção na distribuição de energia elétrica foram um agravante da ação. Todos os acessos ao bairro de Educandos foram bloqueados. A partir da ponte da Avenida 7 de Setembro, Avenida Leopoldo Pérez, Rua Felizmino Soares, Avenida Lourenço da Silva, Braga e Ponte de Educandos. Cerca de 500 voluntários do Grupo Moradores de Rua se reúnem para uma ação solidária em prol das vítimas do incêndio. O grupo pede apoio com doações que devem ser entregues nesta terça-feira. Itens de primeira necessidade como água, alimentos e materiais de higiene são prioridade para arrecadação. Roupas, colchões, lençóis também podem ser doados, além de outros itens. Os materiais podem ser entregues nesses pontos. Centro Social Urbano CSU do Parque 10, Avenida Perimetral número 22, Parque 10 de Novembro. Escola Superior de Tecnologia da Civargas, Parque 10. Policlínica Odontológica da UEA, na Avenida Codajás, entre outros pontos de entrega. Igrejas e a Vila Olímpica de Manaus oferecem abrigo às vítimas que tiveram suas casas destruídas. 100 leitos do hotel da Vila Olímpica foram disponibilizados a famílias que não tinham onde passar a noite. Alguns moradores foram levados para a Igreja Batista de Constantinópolis, localizada na Leopoldo Pérez, em Educandos. Outro grupo está no Ministério de Crianças Pentecostal, situado na Rua Macurani, também no Educando. Há ainda vítimas alojadas na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
socorro na rua Inocêncio de Araújo, no mesmo bairro. Os 3 locais recebem doações de alimentos, água, roupas, colchões e outros itens de primeira necessidade. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas nesse incêndio. 3 das vítimas foram levadas a serviços de pronto atendimento dos SPAs e outra foi encaminhada ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. 6 ambulâncias foram deslocadas para atendimento no local. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, muitos adultos e crianças inalaram fumaça. E atenção, no início desta madrugada, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, anunciou que vai assinar um decreto de calamidade pública. Disse ele, irei assinar um decreto de calamidade pública para comprar com agilidade, sem a necessidade de burocrático processo de licitação, tudo o que for necessário neste momento para ajudar essas famílias que perderam o pouco que tinham nesse incêndio, disse o prefeito. Durante as mais de 4 horas do incêndio, pelo menos 4 pessoas ficaram feridas, como dissemos ainda há pouco. No Educandos, Arthur Neto destacou o pronto atendimento das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e demais órgãos. Apesar do auxílio que será realizado pela Prefeitura, Arthur destacou que todas as doações que forem feitas às famílias desabrigadas serão bem-vindas. O repórter Alberto Pellegrini, durante toda a noite, acompanhou essa tragédia e bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. É verdade, Paulo, desde as 20 horas e 30 minutos nós já acompanhávamos direto do local, nós viemos ao bairro de Educandos, imediatamente nós nos deslocamos para o local assim que tomamos conhecimento do incêndio e presenciamos, Paulo, principalmente as cenas de desespero das pessoas tentando salvar os seus pertences, as pessoas tentando salvar a própria vida, numa correria intensa, numa ação do Corpo de Bombeiros também, no Polícia Militar, o Manaus Trânsito que esteve aqui. Logo depois, por volta de 1h da manhã, o prefeito já estava também no local e conversava com o companheiro Roberto Costa. Quando eu cheguei aqui, Paulo, ainda estava naquela situação das pessoas estarem correndo com ar-condicionado, as pessoas estarem correndo com uma televisão, carregando também uma trouxa com o que dava para salvar. Eu acompanhei todo esse desespero, Paulo, aqui no microfone da difusora a noite de ontem e foi um dos eventos mais tristes que eu já acompanhei, Paulo. Sem dúvida alguma, são grandes eventos e eventos dessa magnitude que emociona a todos, sem dúvida alguma. Pellegrini, a Rádio Difusora, mais uma vez, cobrindo em primeira mão, trazendo detalhes e naturalmente trazendo a emoção das pessoas e aquelas cenas dantescas assistidas por todos. E o que causa mais dor são as crianças, não é, Pellegrini? Ah, sim, Paulo, sem dúvida nenhuma. Paulo, e a nossa reportagem do Jornal da Manhã, nesse momento, está aqui na rua Inácio Guimarães, no bairro de Educandos, sem dúvida a que mais atingida. Paulo, por aqui, as calçadas estão cheias de cama, as pessoas dormiram, muita gente dormindo ainda no meio da rua, a gente pode colocar dessa forma. A dona Nádia está com uma cama aqui, perdeu toda a sua casa, perdeu seus pertences. Na medida do possível, dona Nádia, muito bom dia. A senhora está aqui participando conosco no Jornal da Manhã. Dona Nádia, como é que foi aqueles momentos que a senhora passou e que essa pessoa perdeu tudo que tinha na sua casa? Bem, o momento que eu passei foi um momento de desespero, né? Quando eu cheguei, o fogo já estava bem quase próximo da minha casa. Eu ainda tentei salvar um pouco das coisas, né? O resto roubaram. Sua casa foi toda consumida pelo fogo? Exatamente, toda. A senhora tentava tirar, deixava aqui fora e o ladrão... Levava, eu tentava resgatar, mas desespero a gente procurava, não estava mais no local. A senhora dormiu aqui? Não, até agora eu não consegui dormir. Aqui sentadinha, né? Sim. Mas vamos esperar, a gente já soube que está acontecendo um cadastro por parte da Prefeitura Municipal de Manaus, ali na rua Leopoldo Pérez, Paulo. Nesse momento passa aqui uma viatura da Polícia Militar, mas é profundamente lamentável, não, Paulo, o que a gente ouviu agora de uma das vítimas que perdeu a casa, a dona Nádia, que o que ela conseguia salvar, deixava na rua, vinha alguns espíritos de porco e levavam os pertences da senhora que ela conseguia salvar, né, Paulo? Tá chegando um pau aí. Então, por aqui na Igreja Constantinopla tem gente. O senhor tá de moto aqui, tá trazendo pão pro pessoal? Isso, eu tô fazendo doação aqui, né, que divide esse incêndio aí que aconteceu. Aí meu pai tem uma padaria, como nós também, aí nós estamos fazendo essas doações aí agora. Pãozinho pro pessoal? Um pãozinho pro pessoal merendar de manhã, né? E outras coisas mais tarde. Tá certo. Então tá aí, Paulo Guerra, Manaus Trans aqui na área, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros.
E lamentável, né, Paulo, aquela situação da senhora salvar as suas coisas, tentar salvar suas coisas, o que ela trazia para a rua, o ladrão levava. Pois é, Peregrino, não são espíritos de porco não, são ladrões mesmo da pior espécie que deveriam ficar presos a vida inteira. Não é possível que diante de uma tragédia ainda apareça gente desse tipo, esse pessoal do mal, para roubar as pessoas o pouco que elas conseguiram salvar. É bastante lamentável que isso tenha acontecido. Peregrine, mas tem muita gente solidária, como esse senhor ainda há pouco que foi levar pão aí para as pessoas, e a Rádio Difusora pediu ao Peregrine que voltasse ao local agora de manhã para a gente levar aos nossos ouvintes o que na realidade está acontecendo nesse instante pós-incêndio, Peregrine. Pois é, Paulo, nós estamos acompanhando por aqui, né, ainda a tristeza das pessoas, aquele olhar de tristeza das pessoas. Eu estou vendo chegando aqui também, Paulo, uns profissionais da Defesa Civil já estão por aqui também, e agora os guardas da Prefeitura Municipal de Manaus, guardas metropolitanos estão também acompanhando por aqui, e nós, Paulo, agora chegando mais perto da área, onde a gente dá licença aqui, deixa eu dar uma chegadinha, jornalismo aqui, pessoal do Jornal da Manhã. Paulo, a gente está observando por aqui que o bombeiro está trabalhando, tem muita gente também entrando agora, uma visão de uma devastação total, Paulo Guerra. A gente está descendo aqui um pouquinho para tentar chegar mais perto e ver, Paulo, e passar para os nossos ouvintes uma situação realmente profundamente lamentável, Paulo. Uma destruição total, uma cena daquelas que a gente vê no jornal de guerra. Terra arrasada seria isso. Que não foram consumidas pelo fogo, estão aí, Paulo, com as paredes caindo também. O odor da fumaça é muito forte por aqui, tem muita fumaça, e algumas pessoas que moravam aqui no local estão retornando e vendo tão somente, né, as cinzas de tudo que eles tinham agora foram reduzidas a pó aqui nessa área do bairro de Educandos, Paulo. A fumaça está afetando também o nosso repórter Alberto Peregrine, que está no local e conversando com as pessoas e também reportando o que ele está vendo ali, essa cena dantesca de uma terra arrasada. Fala-se em 600 casas e também fala-se em 400 casas. Peregrine, você tem uma precisão aí, quantas casas na realidade foram consumidas pelo fogo? Isso é que vai virar uma incógnita total, Paulo Guerra. Aqui na área era aquelas casas de estilo também palafita, de madeira, e uma colada na outra. Por isso que se espalhou tão rápido, né? E aproximadamente, vamos ficar aí nesse número, entre 400 e 600 casas deve ficar nesse número, Paulo Guerra, um número de residências perdidas. Agora, centenas de pessoas. Eu me surpreendi agora, Paulo, quando desci mais um pouco e vi as pessoas andando em meio à fumaça, a fumaça forte ainda, né, no local, a fim de ir até onde morava, ver se encontra alguma coisa que possa salvar, mas é praticamente impossível. Peregrine, algumas pessoas já fazendo alguns comentários aqui, vale a pena a gente levar ao ar. Podem cancelar a festa de Réveillon, não tem clima para Réveillon na Ponta Negra, e o cachê que seria dado a Joelma e ao Luan Santana serviria para beneficiar as famílias. É o que expressa aqui um ouvinte, e é bom que a gente também expresse a opinião do povo, o sentimento do povo quanto diante dessa tragédia, Peregrine. Pois é, Paulo Guerra, as pessoas aqui, né, assustadas, muita gente já aproveita para fazer alguns comentários, né, chegando ideias também, não, Paulo Guerra, por que não, nesse Réveillon que tem aí já é tradição na cidade de Manaus, as pessoas levarem alimentos para arrecadar, então, roupas, que aqui as pessoas perderam praticamente tudo, Paulo. Eu estou aqui na frente da residência de 221, da rua Inácio Guimarães, que fica bem na principal. Duas casas, Paulo, tanto a 121 quanto a outra que não deu mais para ver o número, foram totalmente destruídas pelo fogo. E aqui do lado, na casa 219, uma casa de alvenaria, graças a Deus não chegou a queimar nada aí não, né, senhora? Difusora, bom dia. Bom dia. Chegou a queimar alguma coisa na sua casa? Só um pouco o telhado. Queimou o telhado ainda. Agora tristeza, a senhora olhar para a casa dos vizinhos, da vizinha e ver que o pessoal perdeu tudo, né, Zé? É verdade, infelizmente foi uma tragédia, né? Tá certo, tudo de bom aí pra senhora, pra família, que eu assim aparentemente olhando, Paulo, não tinha nada, mas o telhado dessa senhora também foi levado, também foi consumido pelo fogo. Ela ficou, a casa do lado esquerdo, do lado direito foram destruídas, completamente destruídas pelo fogo, e a dela, que é de alvenaria, ficou com o telhado danificado, Paulo Guerra.
Peregrini, é bom lembrar mais uma vez, como dissemos ainda há pouco, que no início da madrugada o prefeito Arthur Neto decretou estado de calamidade pública após esta tragédia, após esse incêndio aí no bairro de Educandos. E é bom que se diga, Paulo Guerra, ele pessoalmente veio ao local, eu cheguei a vê-lo ainda por aqui, acompanhando, ajudando as pessoas. O repórter Roberto Quest acompanhava o prefeito Arthur Neto e nós já estávamos em outra frente, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas o prefeito chegou, ficou aqui até ainda há pouco e já trouxe todo o seu staff, trouxe todas as secretarias que ficaram em ação desde a madrugada de ontem, Paulo Guerra. Quero destacar o trabalho realizado pelos companheiros Alberto Peregrini e também pelo Roberto Cuesta durante toda a noite na cobertura dessa tragédia. Peregrini, e daqui a pouco você volta com outras informações. Voltaremos sim, Paulo, com essas e outras informações. Tem um amigo aqui que quer dizer, mano? Não, queria só lhe mostrar como a cena que tá. Como está a cena? Tá parecendo uma cena de guerra ali, certo? Foi algo totalmente rápido demais. Questão de minutos, tudo ficou por baixo. Tá certo, tá aí, Paulo Guerra. A situação aqui, a gente pode notar, eu repito mais uma vez, que tem muita gente. A rua Inácio Guimarães, Paulo, está completamente lotada. São pessoas que não dormiram, pessoas que estão aqui guardando os pertences, o pouco que deu para salvar. A polícia militar que está aqui com 1, 2, 3 viaturas a fim de coibir a ação desses ladrões que ontem estiveram por aqui e ainda levaram o pouco que as famílias conseguiam salvar. Daqui a pouco a gente volta daqui, Paulo Guerra, vamos continuar. Peregrini. Oi, Paulo. Tem fogo ainda por aí, Peregrini? Não, Paulo, nós não temos mais fogo. Tem muita fumaça, né? Não tem se tivesse fogo, pegava uns 3 ladrões desse aí e jogava no meio do fogo, não é, Peregrini? Logo. Pois né, Paulo? Já dava para fazer alguma coisa, né? Realmente. Isso aí era uma boa ideia, mas infelizmente eles roubaram e conseguiram fugir daqui da área. Até daqui a pouco. Ainda falando sobre o incêndio lá no bairro de Educandos, lamentável, uma empresa de supermercados não deixou que o hidrante da empresa fosse usado para auxiliar no combate às chamas. É lamentável esse fato. O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro abriu a partir desta segunda-feira 1.741 vagas para cursos livres e de formação básica para o primeiro semestre de 2019. As inscrições seguem até 19 deste mês e podem ser feitas pela internet por meio do Portal da Cultura. Nesta terça e quarta-feira, a partir das 19 horas, o Teatro da Instalação, na Frei José dos Inocentes, no centro da cidade, vai receber apresentações do coral adulto e da Orquestra de Repertório Popular do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. Os corpos artísticos do estado do Amazonas realizarão uma série de concertos especiais na temporada natalina do Teatro Amazonas a partir desta quinta-feira. Os espetáculos Marias, Guardiãs de Cristo, Natal na Floresta dos Cedros Vermelhos e Carnaval Natalino terão entrada gratuita. O governo do Amazonas inaugura na manhã de hoje a unidade do PAC no município de Iranduba. Quem tem os detalhes é J. Rai. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, inaugura às 10 horas da manhã de hoje, aqui em Iranduba, a unidade do PAC, pronto atendimento ao cidadão. Logo após a cerimônia de inauguração, começarão a ser oferecidos ao público gratuitamente os serviços de emissão de carteiras de identidade e de trabalho, reprografia, sala do empreendedor coordenada, cortes de cabelos e embelezamentos. Na manhã de ontem, as secretárias da SEJUSC, Eliane Ferreira, e de Cidadania, Mirtes Salles, estiveram em Iranduba supervisionando o trabalho das equipes que preparam o local para o funcionamento do PAC a partir de hoje. Eliane Ferreira e Mirtes Salles também se reuniram com autoridades locais e falaram com a imprensa. Nós vamos ter aqui mais de 15 serviços para atender realmente a população. É uma conquista do governo do estado em parceria com a prefeitura, depois de uma grande procura pela população do nosso município aqui. E dentro do PAC, a emissão de RG, ela se dá online, ou seja, o cidadão que antes esperava até 30 dias, ele pode tirar na hora. Os serviços são todos online, tanto de carteira de trabalho quanto de Cine, todos os serviços são mais agilizados. E aqui tem um diferencial, nós vamos ter um grande posto do Detran. Nós vamos ter também o Bradesco, carteira de trabalho, Cine, o Serviço Militar de Alistamento Militar e outros serviços que a prefeitura também vai trazer nessa parceria com o governo do estado, vai estar trazendo.
A unidade do PAC de Iranduba, com 15 guichês de atendimento, vai funcionar no início da rodovia Carlos Braga, próximo à rotatória que dá acesso ao bairro Novo Amanhecer e ao centro da cidade. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h12. Os shoppings e o comércio do centro de Manaus terão um funcionamento diferenciado nos dias que antecedem o Natal. No centro da cidade, no dia 24, de 9 às 14. Fecha no dia 25. No dia 24, os shoppings vão funcionar de 10 às 18 horas. Alguns abrirão às 9 horas da manhã. A terceira reunião ordinária do Pleno do Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena do Amazonas teve início ontem. O encontro acontece até esta quarta-feira e conta com a participação de todos os conselheiros estaduais indígenas do Amazonas. O Ministério da Educação informou ontem que o Sistema de Seleção Unificada SISU vai ofertar no primeiro semestre do ano que vem 235.476 vagas distribuídas em 129 universidades públicas de todo o país. Para concorrer ao processo seletivo, os candidatos deverão se inscrever pela internet na página eletrônica do programa de 22 a 25 de janeiro. Segundo as regras do programa, para disputar a vaga, é necessário que o candidato tenha feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2018 e obtido nota acima de 0 na prova de redação. As pontuações individuais do Enem poderão ser consultadas a partir do dia 18 de janeiro. Dando continuidade ao programa de descentralização da gestão ambiental do governo, o secretário de Estado do Meio Ambiente e presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Marcelo Dutra, e o prefeito de Apuí, Antônio Roque Longo, inauguram nesta terça-feira às 10 horas o Centro Multifuncional Casa do Produtor naquele município no sul do estado. A Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo deputado estadual Josué Neto do PSD, recebeu um total de 885 emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária anual, a PLOA de 2019. O projeto define onde serão aplicados os recursos do estado para o ano que vem. Segundo Josué Neto, a análise das propostas dos parlamentares deve seguir até esta terça-feira. O Ministério Público Federal firmou compromisso junto a dezenas de autoridades públicas e representantes de entidades não governamentais da Colômbia, do Brasil e do Peru para ampliar o diálogo e aprimorar a atuação conjunta no sentido de fortalecer a prevenção, a assistência às vítimas e o combate ao tráfico de pessoas e a exploração sexual de crianças, adolescentes e mulheres na Tríplice Fronteira. O pacto foi firmado durante a audiência pública promovida sobre o tema em Letícia, na Colômbia. O Amazonas registrou uma redução de 34,86% no número de novos casos de HIV/AIDS. Os dados da Coordenação Estadual de IST/AIDS e Hepatites Virais da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourada em 2018 foram diagnosticados 1.545 novos pacientes. No mesmo período do ano passado, 2.372 casos foram registrados. Os principais resultados do teste realizado pela Fundação de Medicina Tropical em 2018 foram superiores ao ano anterior. O Ministério Público Eleitoral do Amazonas processou 92 candidatos nas eleições deste ano por terem se beneficiado do derrame de milhares de panfletos de campanha, conhecidos como santinhos, em várias ruas próximas a locais de votação aqui em Manaus. A prática de propaganda eleitoral irregular ocorreu na véspera e no dia do primeiro turno do pleito de 2018. A maioria dos processados, 61, concorreram ao cargo de deputado estadual. Também figuram entre os processados 21 candidatos a deputado federal, 5 candidatos ao Senado e 5 candidatos ao governo do estado. Grande parte dos políticos eleitos está entre os processados. 6h16 em Manaus. O governador eleito Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida, 8 deputados federais, 24 deputados estaduais e 2 senadores foram diplomados na tarde de ontem durante solenidade realizada no Tribunal de Contas do Estado. A sessão foi presidida pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral, João de Jesus Abdala Simões. Nas eleições deste ano foram 36 políticos aptos a receber o diploma e exercer os cargos para os quais foram eleitos. Dos 24 deputados eleitos, metade deles foi reeleito e os outros 12 foram eleitos pela primeira vez. O senador mais votado, Plínio Valério, disse que pautas nacionais devem interferir no seu posicionamento em favor do Estado. O deputado federal mais votado, José Ricardo, do PT, afirmou que a economia e a educação devem ser prioridade. Ele citou a proposta de criação de uma nova universidade federal no Estado. Durante a coletiva de imprensa realizada após a solenidade, Wilson Lima destacou que ainda devem escolher os últimos 5 nomes que faltam para completar a equipe de seu secretariado. O governador eleito falou ainda sobre como deve
deve receber o Estado a partir do seu mandato em 2019 e os desafios do déficit orçamentário e da dívida do Estado, que, segundo ele, gira em torno de 800 milhões de reais. Polícia. O repórter Alberto Pellegrini, dentro de instantes, vai apresentar o noticiário policial, mas ele ainda se encontra na área do incêndio lá no bairro de Educandos. Pellegrini, muitos animais não foram salvos, cães, gatos. Lamentavelmente, os animais não tiveram nenhuma chance de escapar do fogo. Assim como também Pellegrini lamentar a ação dos ladrões e, através das redes sociais, uma indignação total por parte das pessoas quanto à ação dos ladrões, que se aproveitando ainda da tragédia das pessoas que colocavam conseguiam salvar alguma coisa de suas casas e eram levados pelos assaltantes, o que é bastante lamentável. Esse fogo, Pellegrini, teria começado, segundo primeiras informações, pela explosão de uma panela de pressão em uma das casas aí, Pellegrini. Eu observava, Paulo, o rapaz agora há pouco estava me mostrando aqui todo o drama das pessoas. É uma casa de 2 andares, de 3 pavimentos, melhor colocando. Eu fui até lá em cima, conversava com ele e ele me mostrava de onde começou o fogo, da casa onde começou o fogo. As informações que tem, Paulo, que se espalha por aqui, é que uma mulher colocou uma panela de pressão, né, no fogo, botou no fogão e foi jogar baralho e teria esquecido essa panela de pressão no fogo. Foi daí que tudo começou, né? Teria começado dessa panela de pressão, é o que rola aqui, Paulo Guerra, nos murmurinhos, é o que rola por aqui nessa informação extraoficial. Pois é, mas já existe por parte de uma autoridade informando de que realmente isso aconteceu. Tudo foi originado pela explosão de uma panela de pressão, mas é assunto para depois da perícia, não é, Pellegrini? Sim, Paulo, assim que já está trabalhando, inclusive no local, o Corpo de Bombeiros continua por aqui, Paulo. Agora o que a gente nota e está presenciando aqui, Paulo, é muita gente chorando, né? As pessoas que voltam ao local do incêndio, no local onde moravam, e muita gente sai chorando, muita gente sai desesperada. Chegou um rapaz agora que passou por aqui chorando, né? Ele voltou do trabalho agora e chegou e se deparou com essa triste cena que consumiu toda a casa dele e de outras 400 a 600 famílias aproximadamente. Pois é, Pellegrini, muito trabalho no dia de hoje para recolocar essas pessoas em algum lugar. Muitas já foram levadas para igrejas, para abrigos, para a Vila Olímpica, e com ação também do Estado e do município em atendimento rápido a essas pessoas que não podem esperar. A cena realmente é dantesca, é uma visão de terra arrasada, com este incêndio pavoroso, o maior já registrado no estado e que hoje, Pellegrini, tem destaque na imprensa nacional e internacional. Todos os jornais do Brasil hoje, todos os órgãos de comunicação do país estão destacando hoje essa tragédia acontecida aqui em Manaus. Pois é, Paulo, infelizmente, né, vai ser manchete, já está sendo manchete, sem dúvida nenhuma, e nós vamos continuar acompanhando por aqui, Paulo. A Polícia Militar agora desceu 3 homens da Polícia Militar e desceram o bico que nós descemos agora há pouco, em Passos Largos. Não sei o que eles vão fazer para lá, que tem muita gente naquela área do fogo. Acredito que eles devem tirar essas pessoas lá da área onde aconteceu o incêndio. Aqui tem muita gente, Paulo, que voltam ao local, e o local ainda representa perigo. Há risco ainda de desabamento, de vigas, até mesmo de pedaços de madeira que serviu como pernas das palafitas, ainda podem causar algum tipo de acidente para as pessoas que estão andando por lá, Paulo, em meio à fumaça e à temperatura altíssima que se dá nesse momento no local onde aconteceu o incêndio. A Manaus Energia ontem foi obrigada a desligar a energia elétrica por questões de segurança na área Pellegrini. Já foi restabelecido aí no bairro de Educandos o fornecimento de energia elétrica. E como é que está a situação também do trânsito? Paulo, trânsito, Avenida Leopoldo Pérez, nesse momento o Manaus Trans orienta para que venham com baixa velocidade. Há algumas viaturas do Corpo de Bombeiros parada, tanto de um lado quanto do outro, porém a fluidez vai se dando aí, Paulo, lenta, mas já liberada. Ontem à noite, tanto ali a Orla do Amarelinho, quanto a Leopoldo Pérez completamente obstruída, o trânsito era desviado dessa área aqui, porém agora já liberado aqui na área da Inácio Guimarães, que passa com pouco
com muita dificuldade, a Leopoldo Pérez também, Orla do Amarelinho também com o trânsito liberado, e tem ação do Manaus Trans desde as primeiras horas do incêndio de ontem, Paulo, que agiram muito bem controlando o trânsito aqui no local. Só quem fala direto do local é o Jornal da Manhã, né, Pelegrini? Rádio Difusora. Paulo, ao vivo, somente nós. Tinha aqui algumas empresas de televisão, de rádio, estão somente a Difusora no local nesse momento, e o faz desde ontem por volta de 8h30. Pelegrini, o que mais aconteceu na cidade nas últimas horas? Muito bem, Paulo Guerra. Vamos falar agora do nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que o Pronto Socorro 28 de agosto recebeu várias pessoas vítimas de infarto, podemos colocar dessa forma, Paulo, que deram entrada vindo aqui do bairro de Educandos, pessoas que ficavam desesperadas, pessoas que passaram mal ontem também por inalar muita fumaça, deram entrada no Pronto Socorro 28 de agosto, porém sem maiores gravidades. Não há notícia, Paulo, de pessoas feridas nos pronto-socorros da cidade, principalmente na área do pronto-socorro 28 de agosto, que é um pronto-socorro especialista em atendimento a pessoas queimadas. Então, nenhum atendimento por queimaduras ocorreu aqui devido ao incêndio. Também do 28 de agosto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a gente tem a notícia de que uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, um atropelamento ocorrido por volta de 19h30. Era a noite de ontem. Mais um ladrão, Paulo Guerra, estão chamando a polícia nesse momento, voltando aqui a falar daqui da área de Educandos, muita gente correndo, Paulo Guerra, atrás de um ladrão. Botija de gás explodiu ali, Paulo. Uma botija de gás explodiu. Um desespero nesse momento aqui por parte das pessoas que já estão com os nervos à flor da pele. A viatura do Corpo de Bombeiros se aproxima do local, já estava aqui pertinho, e as pessoas apontando onde foi que ocorreu essa explosão. Uma explosão de botija de gás. Nesse momento a correria é total, Paulo Guerra, as pessoas correndo para perto para ver, e o Corpo de Bombeiros chegando para agir. O negócio por aqui, Paulo Guerra, ainda temos uma situação muito tensa. As pessoas com os nervos à flor da pele aqui na rua Inácio Guimarães, no bairro de Educandos. Portanto, Paulo Guerra, eu dizia que nós acompanhamos esses atendimentos no Pronto Socorro 28 de agosto. Pronto Socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Esse homem recebeu esse golpe de faca no bairro Tancredo Neves por volta de 19h32. Ainda do Pronto Socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, uma paulada na cabeça. As informações dão conta de que ele levou essa paulada após um desentendimento por causa de futebol. Campeonato Brasileiro parado, jogador de férias na Europa, nos melhores lugares do mundo, e o pessoal lá no Jorge Teixeira brigando por causa de jogador, brigando por causa de futebol. Ninguém quer saber de nem jogador do Flamengo, nem jogador do Vasco, ele não conhece ninguém, mas tava brigando por causa de futebol. Levou-lhe uma paulada e deu entrada no Pronto Socorro João Lúcio. Pronto Socorro Platão Araújo. No Pronto Socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de uma perna mancada nas costas. Ele deu entrada, estava que nem eu aqui, respirando com dificuldade, mas ele foi por causa da paulada, eu é por causa da fumaça aqui. O negócio tá fácil aqui não, Paulo Guerra, mas ainda assim ele deu entrada no Pronto Socorro ainda gaiato, me atende logo, não sei o que, depois de levar-lhe uma paulada devido a uma briga também no bairro Jorge Teixeira. Ele deu entrada no Pronto Socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a morte!
Dois homens se desentenderam durante uma bebedeira ontem, na área do bairro Valparaíso. Eles estavam tomando cachaça pura. Como é que compra, limão, de R$1 cada um? Eles tomavam cachaça no couro mesmo, na puríssima. Tomavam a cachaça pura. De repente, estava tudo tranquilo, era uma risada. Eles achavam graça até da parede. Tomavam um gole e achavam graça. Tomava outro gole e achava graça de novo. Até que houve um desentendimento entre os dois e um pegou-lhe uma faca e deu-lhe um golpe na barriga do outro. Um outro terceiro que também estava bebendo ainda gritava: olha a faca, José! Olha a faca, José! Olha a faca, José! Rapaz, o José não ouviu não. E acabou levando uma violenta facada na barriga. Ele também deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo e as informações dão conta de que ele está no bico do urubu. Tá, vai, não vai? O passarinho da morte já está quase levando este homem que gosta de brigar, esse homem também que cometia vários roubos, esse homem que praticava assaltos para beber, está entre a vida e a morte no pronto-socorro Platão Araújo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Um homem deu entrada já morto. Um cadáver deu entrada no Instituto Médico Legal. Ele morreu com um balaço na cabeça e tudo aconteceu assim. Era noite de ontem. Dois homens armados estavam prontos para cometerem um assalto. Estavam armados com armas de grosso calibre. Entraram em um ônibus do transporte executivo ali na área da Djalma Batista. Quando o ônibus prosseguiu por aproximadamente 1 quilômetro, os dois anunciaram um assalto bastante violentos, ameaçando a vida de todos, apontando armas na cabeça de crianças e senhoras. Eles estavam afoitos e prontos para cometer qualquer tipo de atrocidade. Eles levavam celulares, bolsas, a renda do ônibus e ameaçavam a vida de todos, até que um passageiro que também estava armado sacou o revólver e disparou um balaço na cabeça do bandido, que não resistiu aos ferimentos. E o bandido morreu! O bandido morreu! Partiu dessa para pior, após ameaçar crianças, colocar revólver na cabeça de criança, colocar revólver na cabeça de uma senhora, ameaçar todo mundo de morte, levar a renda do ônibus, levar o celular. Daí o bandidão não resistiu aos ferimentos e, como já disse, partiu dessa para pior. O bandidão não vai ver Jingle Bell, não vai ver Papai Noel. É a fumaça do incêndio. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Pellegrini, ainda complementando essa informação desse assalto acontecido a um micro-ônibus na Djalma Batista, esse bandido tinha um comparsa que conseguiu fugir. Ele deu azar, aliás, ele deu sorte, porque ele morreu, nunca mais vai ameaçar ninguém. E ele estava de posse de uma arma de fabricação israelense. Como chega essa arma aqui, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo. Agora você imagina essa arma apontada para a cabeça de criança, como ele o fez, e apontada para a cabeça das senhoras também, que ficaram no ônibus completamente desesperadas, né?
Loteria. Aqui no concurso 4.853, sorteou as dezenas 05, 06, 39 42 e 64. O prêmio acumulou. A Loto Fácil concurso 1751 saiu para 14 apostadores, cada um vai receber R$115.177,92. Eles são de São Gabriel da Cachoeira, aqui no Amazonas, Salvador na Bahia, Fortaleza, Brasília, Cariacica no Espírito Santo, Serra também no Espírito Santo, Tangará da Serra no Mato Grosso, Cascavel no Paraná, Pato Branco no Paraná, Piracicaba, São Paulo, Pirassununga SP, São Roque SP, Sorocaba SP e Teodoro Sampaio também SP, ou seja, São Paulo. E os números sorteados da Loto Fácil concurso 1751 foram estes: 01, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22 24 e 25. 6 horas e 38 minutos. Esportes. Gabriel Medina é bicampeão mundial de surf. Nesta segunda-feira, na etapa de pipeline no Havaí, o brasileiro foi avançando e na semifinal desbancou o sul-africano George Smith, vencendo por 16,27 a 15,83. Por ter alcançado a final, garantiu o título, pois nenhum dos adversários poderia alcançá-lo no ranking. O sorteio da Copa Sul-Americana de 2019 reservou uma pedreira logo de cara para o Corinthians, um dos brasileiros classificados para a competição. Diante de um pote que reservou nomes como River Plate do Uruguai para o Santos e Antofagasta do Chile para o Fluminense, o alvinegro vai encarar o Racing da Argentina, reeditando o confronto que o eliminou do torneio em 2017. O primeiro jogo será na Arena Corinthians, ainda sem data definida. O confronto foi um dos últimos a ser sorteado na noite de gala da Conmebol, que define as chaves iniciais tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores do próximo ano. O embate entre o Timão e o clube de Avalaneda é o único que reúne dois campeões da Libertadores entre os 22 confrontos definidos nessa segunda. Os confrontos da primeira fase são estes: Defensa e Justiça da Argentina e Botafogo, Independiente del Valle do Equador e União de Santa Fé da Argentina, Antofagasta do Chile e Fluminense, La Equidad do Equador e Independiente do Paraguai, Racing da Argentina e Corinthians, Zulia da Venezuela e Bolívia, Guarani do Paraguai e Deportivo Cali da Colômbia, Chapecoense e União La Calera do Chile, Sol de América do Paraguai e Mineiros da Venezuela, Monagas da Colômbia e Bolívia, Guabira da Bolívia e Macará da Venezuela, Santos e River do Uruguai, Colo-Colo e Universidade Católica do Equador, Once Caldas e Colônia Santani do Paraguai, Cerro do Uruguai e UTC do Peru, Muchona do Equador e União Espanhola do Chile, Colón da Argentina e Deportivo Municipal, Estudiantes de Mérida, Venezuela, Argentino Júnior da Argentina, Binacional do Peru, Independiente da Argentina, Bahia e Liverpool do Uruguai, Sport Huancayo do Peru e Montevideo Wanderers do Uruguai. Houve também a divulgação da premiação destinada aos participantes nessa edição do torneio. O campeão terá um prêmio de 33 milhões de reais. Últimas notícias. Bovespa termina o dia em queda. O Ibovespa, índice de referência do mercado acionário brasileiro, caiu 0,2% a 86.399 pontos. O dólar fechou em queda. A moeda norte-americana caiu 0,19%, vendida a R$3,89,62. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio fechou nesta terça-feira em baixa de 1,82%. Embraer e Boeing fecham termos de parceria que cria negócio de 5,26 bilhões de dólares. O acordo prevê a criação de uma nova empresa de aviação comercial com 80% da Boeing e 20% da Embraer. O acordo ainda precisa de aprovação do governo. O ministro da Economia defende cortes no Sistema S. Em evento no Rio de Janeiro, Paulo Guedes falou em passar a faca no sistema que engloba SESI, Senai, Sesc, entre outros. Terminam nesta terça-feira as inscrições para o concurso público da Polícia Rodoviária Federal. São oferecidas 500 vagas de policial rodoviária federal com salário de R$9.473,57. Do total de vagas, 100 são reservadas para candidatos negros, não dá para entender, e 33 para pessoas com deficiência. Os candidatos devem ter graduação de nível superior em qualquer área e carteira nacional de habilitação no mínimo de categoria B e que não possua observação de adaptação veicular ou restrição de locais e horário para dirigir. As inscrições devem ser feitas por este site da organizadora: www.cesp.unb.br/concursos/PRF_18.
A taxa de inscrição é de R$150. Com 95 anos recém-completados, o icônico Copacabana Palace, à beira da praia mais famosa do Brasil, terá novo dono a partir do ano que vem. O grupo francês Louis Vuitton anunciou a compra de toda a rede Belmont, dona do Hotel Carioca, em transação de 3,2 bilhões de dólares, cerca de 12 bilhões de reais. Até dezembro, o Brasil registrou mais de 10 mil casos de sarampo. A doença estava erradicada no país, mas a importação do vírus vindo da Venezuela provocou 2 surtos, um aqui no Amazonas e outro em Roraima. Se até fevereiro de 2019 o país ainda tiver novos casos, pode perder o certificado de erradicação da doença concedido pela Organização Mundial de Saúde. Quase 4 ou 36,5% em cada 10 brasileiros de 19 anos não concluíram o ensino médio em 2018, idade considerada ideal para esta etapa de ensino. Entre eles, 62% não frequentam mais a escola e 55% pararam de estudar ainda no ensino fundamental. Os dados foram divulgados pelo Movimento Todos pela Educação com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínuo, PNAD-C, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A explosão e o incêndio posterior que causou 42 feridos no domingo passado na cidade japonesa de Sapporo aconteceram depois que os funcionários de um escritório afetado pelo incidente esvaziaram 120 desodorantes aerossóis, segundo se soube hoje. A origem do fato pode ser a grande quantidade de gás inflamável acumulado dentro do escritório que teria ficado preso ao acender-se um aquecedor de água. O secretário de Estado americano Mike Pompeo será o mais alto representante de seu país na posse de Jair Bolsonaro em Brasília no dia 1º de janeiro, informou a Casa Branca ontem. O ilustre secretário de Estado dos Estados Unidos, Michael Pompeo, vai liderar a delegação, informou a Casa Branca, acrescentando que também viajarão para o Brasil Mark Rain, diretor da Agência para o Desenvolvimento Internacional, e Maurício Kleber Caron, o assessor presidencial e diretor do Conselho Nacional de Segurança para Assuntos do Hemisfério Ocidental. O número de mortos no incêndio de segunda-feira em um hospital de Mumbai subiu para 8, incluindo um bebê de 3 meses, anunciaram as autoridades indianas. Mais de 140 pessoas entre pacientes e funcionários ficaram feridos. A Assembleia Geral das Nações Unidas condenou nesta segunda-feira em uma resolução as violações sistemáticas, generalizadas e flagrantes dos direitos humanos cometidos ao longo do tempo pela Coreia do Norte. Paralelamente, Pyongyang afirmou que o Conselho de Segurança não tem legitimidade para tratar o problema. A resolução adotada por consenso, sem ser submetida à votação e sem valor vinculante, elogia os esforços diplomáticos para pôr fim à crise na Península Coreana. Destaca ainda que os membros da ONU estão profundamente preocupados pela grave situação dos direitos humanos na Coreia do Norte. Mais de 10 milhões de pessoas estariam subnutridas no país, diz o texto, que também denuncia o uso de tortura, estupros e execuções públicas contra os detidos e as condições desumanas que eles sofrem. A resolução critica também a existência de um amplo sistema de campos de presos políticos. A China celebrou nesta terça-feira com grande pompa os 40 anos das reformas econômicas que transformaram o país na segunda maior economia do planeta, em uma cerimônia na qual o presidente Xi Jinping defendeu o socialismo com características chinesas. Diante do desafio representado por Donald Trump, que iniciou uma guerra comercial para tentar acabar com os excedentes do gigante asiático, o presidente chinês afirmou em um discurso de 1h30: ninguém pode ditar ao povo chinês o que deve ou não deve fazer. Durante o evento no Grande Salão do Povo de Pequim, Xi voltou a prometer que seu país continuará a abertura ao comércio e aos investimentos com o ímpeto das reformas anunciadas em 18 de dezembro de 78, mas em seu próprio ritmo. O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, avaliou nesta segunda-feira como acertada a decisão do presidente Michel Temer de assinar o decreto de extradição do italiano Cesare Battisti. Na minha avaliação, o asilo que foi considerado a ele, Battisti, anos atrás, foi um asilo com motivações político-partidárias. Em boa hora, isso foi revisto, disse o futuro ministro. 4 executivos da JBS, Wesley Batista, Ricardo Saldi e Francisco de Assis, prestam depoimento hoje no processo de rescisão das delações premiadas. Os interrogatórios foram agendados pelo ministro Edson Fachin e eles serão ouvidos sobre suposta omissão e má-fé. O Conselho Nacional de Justiça deve discutir hoje a proposta de regulamentação do auxílio moradia. O valor do benefício pode chegar a até R$4.377,73. No último dia 26 de novembro, o ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal suspendeu o auxílio moradia após o presidente Michel Temer sancionar o reajuste de 16,38% nos salários dos ministros do STF. Mas o ministro deixou em aberto a possibilidade de haver regulamentação do auxílio para casos específicos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli,
Toffoli informou que o STF julgará em 10 de abril do ano que vem a validade da prisão após uma pessoa ser condenada pela segunda instância da Justiça. Desde 2016, o Supremo entende que a prisão após segunda instância é possível, mas ações do tribunal visam mudar o entendimento. Serão analisadas 3 ações que pedem que as prisões após segunda instância sejam proibidas em razão do princípio da presunção da inocência. As ações foram apresentadas pelos partidos PCdoB e Patriota e pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O principal argumento é que o artigo 283 do Código de Processo Penal estabelece que as prisões só podem ocorrer após o trânsito em julgado, ou seja, quando não couber mais recursos no processo. O STF julgará em 5 de junho de 2019 se é crime o porte de drogas para uso pessoal. Agora 6h52, os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Witzel recua e anuncia Secretaria Temporária de Segurança Pública. Folha de São Paulo. Depoimento de João de Deus sem teclado quebrado, gritos, fio queimado e agente ferido. O Estado de São Paulo. STF retomará em junho de 2019 julgamento sobre porte de maconha. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ministério Público de Goiás recebe 506 denúncias contra João de Deus. Valor econômico. Toffoli pautará decisão sobre prisão após segunda instância em 10 de abril. Estado de Minas. Moro anuncia secretária de Justiça e critica Ciro de Batiste no Brasil. Jornal do Comércio no Recife. Paulo Guedes diz que pretende cortar até 50% das verbas do Sistema S. Fortaleza Diário do Nordeste. Brasileiro Gabriel Medina é campeão mundial de surf pela segunda vez. Porto Alegre, 0 hora. Deputada de Santa Catarina que incitou denúncias contra professores tem contas reprovadas pelo TSE. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Cafés movimentam 2 milhões por mês. A crítica. Mortes no Ileia, detalhes e silêncio. Eu acabei com a vida deles e com a minha. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Na escalada de campeões de audiência, quem vai chegar agora é Fred Lobão para mais um programa Valdir Correia. São 7h01 em Manaus. Bom dia para você ligado na nossa difusora. No ar mais um programa Valdir Correia. Hoje com Fred Lobão. Até às 10 horas da manhã com muitas informações nessa sua terça-feira, 18 de dezembro de 2018. No programa de hoje, a cobertura completa, a exemplo do que a difusora está fazendo desde ontem, no primeiro minuto, logo após tomarmos conhecimento do incêndio que devastou, né, boa parte do bairro de Educandos, destruindo mais de 600 casas, entendeu? Você vai ter todos os detalhes, toda a cobertura com as nossas patrulhinhas, com o Alberto Pellegrini, com o Roberto Cuesta, a repercussão de tudo que aconteceu, enfim, e as providências que foram tomadas e que vão ser tomadas ainda em relação ao que houve. Esse fato que chama a atenção em nível internacional, né? Infelizmente Manaus é destaque por coisa ruim, né? Como a que aconteceu ontem à noite e entrou pela madrugada e continua agora pela manhã no bairro de Educandos. São 7h mais 3 em Manaus. Bom, gente, começar o programa de hoje falando sobre isso, né? E me perdoem, inclusive em forma de editorial, né? Ontem à noite, quando começou esse incêndio, se você já puder fazer contato, vamos quebrar completamente o protocolo com o Pellegrini, gostaria da participação dele, né? Ontem, quando começou, né, a circular a primeira informação de um incêndio no bairro de Educandos, e eu tomei conhecimento de onde se tratava esse incêndio, onde estava acontecendo, a gente não podia esperar coisa boa, né? O incêndio de uma residência é complicada. Quando a gente tem essa residência, né, no formato de madeira, é mais complicado ainda. Quando essa residência é de madeira, está numa área de difícil acesso e colada em outras residências, meu amigo, não espere coisa boa. E aí nós temos
2 agravantes, né? Primeiro deles, Cidade Alta, bairro de Educandos. Pode fazer calor na Manaus inteira, mas lá na área alta sempre bate um vento extra, né? Sempre dá aquele vento a mais. Ontem ventava demais e isso fez com que as chamas se alastrassem rapidamente de 1 para 2, 3, 4, 10 residências. Os bombeiros, gente, o quartel do Corpo de Bombeiros fica ali no bairro de Petrópolis. Então o tempo de resposta do Corpo de Bombeiros é muito rápido, né? E como é que ele se dá? A primeira viatura ela vai imediatamente na frente. O bombeiro ele fica a postos, próximo da viatura e pronto para qualquer chamada. Quem não sabe como é que funciona, assiste aí um Chicago Fire, qualquer filme desses aí. Não tem o que tirar, é um protocolo internacional de resposta do Corpo de Bombeiros, né? Ficam próximo da viatura, prontos para entrar no ar. E aí foi isso que eles fizeram, entraram no circuito imediatamente e foram para lá. As demais viaturas foram, né? Eles foram montando a equipe e indo em direção ao incêndio. Quando eles chegaram no local, primeira dificuldade, acesso. Como é que entra? A rua que dá acesso ao local é estreita, muito estreita. Aí você tem, né, várias pessoas ali correndo, tem carro pelo meio do caminho, tem obstáculos que vão dificultando mais ainda. E os bombeiros vão tendo que se adaptar a todas essas nuances até chegar no olho, né, do fogo, até chegar no ponto aonde estava pegando fogo e começou a se espalhar para as demais residências. A partir desse momento, o Alberto Pellegrini, que já está aí conosco aqui na linha, está desde ontem também trabalhando, ele se une a esse primeiro momento que a gente vai fazer aqui no programa Valdir Correia sobre esse incêndio que aconteceu na noite, que agora continua trazendo consequências terríveis para as mais de 600 famílias no bairro de Educandos. Pellegrini, bom dia. Bom dia, Fred Lobão, bom dia, ouvinte da Difusora. É isso aí, Fred Lobão, você já abriu e o fez com brilhantismo. Ontem, logo que tomamos conhecimento desse incêndio, eu já falava com o Valdir Correia, ontem à noite nós já conversávamos e o Valdir já dizia, Pellegrini se desloca, vai até o local e assim nós o fizemos, Fred. Desde as 8:30 da noite, nós já estávamos acompanhando toda essa situação e infelizmente, Fred, foi isso mesmo que você colocou. Já temos uma estimativa, Fred, de aproximadamente aí um número que pode chegar a 600 residências queimadas, né? 600 famílias que ficaram desabrigadas, 600 famílias que perderam praticamente tudo. E o que mais chamava a atenção ontem, Fred, além do fogo, logicamente, era o sofrimento das pessoas, eram as pessoas naquele desespero de salvar alguma coisa, gente correndo com televisão, outros com ar-condicionado, outros já contratando carro de frete, levando tudo que podia levar, as pessoas procurando desesperadamente por parentes, né? Pessoas que têm parentes em outros bairros foram até o local e corriam desesperadamente, era uma gritaria, parecia assim, Fred, um estádio de futebol onde todo mundo estava desesperado, aquele som que fica, né, no subconsciente da gente, aquelas pessoas chorando, desesperadas, correndo pela rua, uma situação igual que a gente vê em filme de guerra, né? Foi o que eu presenciei ontem lá no bairro de Educandos, Fred. Então, nós tivemos aí essa situação e eu fiz a abertura de forma proposital. Ontem, com a chegada do Corpo de Bombeiros, eu digo que teve dificuldades para acessar o local. Uma coisa é chegar, outra coisa é dar combate, porque você sabe que o incêndio ele começou primeiro bem afastado da rua principal e depois foi chegando até a rua principal. Ele começou lá nas palafitas, né, Pellegrini? Isso mesmo, Fred. E nessas palafitas, né? O rapaz que estava me mostrando ainda há pouco no Jornal da Manhã, me mostrou muito bem a casa onde começou. Você colocou muito bem. É lá pro final. Tem a rua principal, Leopoldo Pérez, aí logo depois paralelo tem Inácio Guimarães e por trás aí da Inácio Guimarães aí tem, Fred, eram centenas e centenas de palafitas, todas em madeira e a situação ficou realmente devastadora, né? A madeira já envelhecida, pintada, né? Geralmente com aquela tinta a óleo, aí virou realmente, Fred Lobão, um barril de pólvora e rapidamente as casas foram consumidas pelo fogo. O Corpo
Corpo de Bombeiros, mas com muito esforço, tentava fazer de tudo, mas não tinha como entrar. É área de beco, não tinha como chegar nenhuma viatura, era emendando uma mangueira na outra para que pudesse chegar até o local do incêndio. O que o bombeiro fez naquele momento, dava para perceber, não sou nenhum técnico, mas você deve ter percebido também, Fred, aquela questão geral não é mais nem combater aquele fogo que estava ardendo, e se não deixar que ele se alastrasse. Exatamente, foi dessa forma. Eu estava acompanhando tudo também, juntamente com a comunicação do Corpo de Bombeiros. Eu quero inclusive enaltecer o trabalho do Sargento Denis Wilson, né, e de todos os companheiros envolvidos com a comunicação do Corpo de Bombeiros. Ontem ele foi auxiliado, inclusive, pelo Tabajara, né, que é da Secretaria de Segurança, para tentar municiar a imprensa de informações sobre o incêndio, né? Então, ontem teve esta situação de dificuldade de acesso, e como o Pellegrini falava ainda há pouco, né, os bombeiros, eles não combatem o incêndio de dentro para fora, é de fora para dentro. A prioridade número 1 é você isolar as residências que ainda não pegaram fogo e depois sair apagando as que já estão em chamas, até porque, como eu disse, é difícil você chegar. Agora, gente, você culpar, né, os bombeiros pelo incêndio, né? O bombeiro não ateia fogo e nada, ele chega para apagar. A dificuldade da chegada, o local é de difícil acesso, ninguém teria feito diferente ou conseguido chegar de forma diferente, né? A dificuldade com o reabastecimento das viaturas, a viatura, quando ela chega num local estreito, ela chega de frente, ela tem que sair de ré, né? Como é que passa? Como é que reabastece? E o terceiro, né, que você tem sempre equipes de prontidão, mas elas são acionadas a partir da necessidade. Aí tem o tempo de deslocamento até a viatura chegar, quer dizer, e nada disso iria evitar, né, uma tragédia como a que nós tivemos ontem à noite. Agora, é fato, e eu quero deixar aqui registrado algo que eu já falei há meses atrás, né? Há meses atrás. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas não tem nem pessoal e nem estrutura suficiente para combater incêndios da proporção que nós tivemos ontem, da forma que ele se deflagrou, né? No meio, na beira do rio, lá na Palafita, aí chegando com as demais, com o agravante do fogo e as dificuldades de acesso. Não tem como fazer mágica. Ontem a equipe do Corpo de Bombeiros foi quase agredida pela população. Não foi porque a turma do Deixa Disso agiu e a Polícia Militar estava perto também, né? Se não fosse isso, eles teriam sido agredidos. Difusora. O amor do Amazonas está no ar.